O que está claro é que o Lula está chegando próximo de vencer no primeiro turno. 48% falta aí 2 ou 3, 2% ele fica com 50%, 3% ele fica com 51%. E eu não vi aí os números de rejeição. Isso é interessante porque, normalmente, o Bolsonaro fica ali em torno de 60% de rejeição. Isso significa que 2/3 dos eleitores dos outros candidatos, por exemplo, do Ciro Gomes, ou do Dória, que saiu, ou da Simone Tebet, dos outros candidatos que forem desistindo, ou que, se houver um voto útil no final, 2/3 não votarão no Bolsonaro. Então, tende uma boa parcela desses 2/3 a ir para o Lula. O voto útil, portanto, tende a ser favorável ao Lula. Então, o Bolsonaro, então, tem que torcer para duas coisas, por essa pesquisa aí. Primeiro, que não haja voto útil. Segundo, que ninguém mais desista, porque se o Ciro desistir, acabou para ele. Então, o Bolsonaro tem que manter o Ciro lá. O Lula, por outro lado, e já está o PT fazendo isso, né? Acarinhando o PDT, acarinhando os eleitores do Ciro, acarinhando o Lupe, que é o presidente do PDT. Está difícil convencer o Ciro, e é provável que não convença o Ciro a desistir em favor do candidato do PT, porque ele está muito resistente, mas, de qualquer maneira, o PT tem que se aproximar do eleitor do PDT e também manter aquela proximidade com os eleitores de centro que não os afaste e que os tragam em caso de voto útil. Eu acho que é o quadro que está por aí nessa pesquisa. Pois é, e o ex-presidente Lula obtém o melhor desempenho dele nessa série do Datafolha, não é, Thales? Para o petista, então, foi um bom resultado, para ele, bons números, né? Eu acho que tá excelente, está próximo, bem próximo de ganhar no primeiro turno, se nada mudar. O que ocorre? O Bolsonaro agora está com esse negócio do diesel, tentando ver se tem a possibilidade de controlar o preço dos combustíveis e da energia elétrica para segurar a inflação e, segurando a inflação, manter a economia, evitar que a economia piore, para que ele possa chegar ao segundo turno. Agora, a prioridade total do Bolsonaro tem sido chegar ao segundo turno para depois tentar ver o que faz. Até ver o que faz na economia, porque está tudo desandando, né? Sobre o presidente Bolsonaro, ele tem usado os artifícios que tem às mãos, né? Tem uma máquina às mãos. Tentado conceder benefícios, é claro, jogando com as armas que ele tem, além da retórica, não é, para tentar manter a base dele aquecida, Thales? Pois é, mas essa retórica extremamente raivosa, o que a pesquisa está mostrando é que essa retórica raivosa não está sendo favorável, está afastando aquele eleitor que poderia ir para ele, um eleitor mais moderado, poderia ir para ele numa reta final em caso de voto útil. Porque quando você tem um quadro tão polarizado assim, entre dois candidatos, o que ocorre? De cada lado, o eleitor de cada lado tende a decidir-se por um em função de não querer o outro. Ou seja, se torna mais provável o voto útil nas eleições polarizadas. E é o que está ocorrendo agora. O que o Bolsonaro deveria fazer? Se moderar um pouco para não afastar aquele eleitor que não quer o Lula. Aquele eleitor que não quer o Lula, se o Bolsonaro continuar assim, ele não vai querer nem Lula nem Bolsonaro. Ele sai. E aí o Lula, que está mais moderado, trouxe o Alckmin, etc., tem mais condição de trazer esse eleitor do meio do campo. É isso. Thales, é a primeira pesquisa divulgada sem o nome de João Dória, que desistiu aqui há poucos dias. A pesquisa da Datafolha foi feita hoje e ontem. O que a saída de João Dória representou? Representou pouco, né? Ele tinha pouco percentual, né? Até 3%.
Ele tinha 3%. Eu não me lembro quanto o Lula tinha antes. Eu creio que era por volta de 46%. Acho que o eleitor do Dória se comportou mais ou menos dentro do esperado. Uma parte dele, a maior parte dele, foi para o Lula e não para o Bolsonaro. Mas é uma parcela muito pequena, 3%. Digamos que tenha ido na base dos 2/3, seriam 2 pontos percentuais. Acho que, não sei se foi isso, tem que ver lá qual era o valor do Lula antes, mas de qualquer maneira é pouco ainda, mas está chegando cada vez mais perto. 48% é muito próximo da metade do eleitorado. E se o Lula chegar a metade mais um do eleitorado, está eleito. Agora, eu acho que o decisivo está cada vez mais claro, é o eleitor do PDT, do Ciro Gomes.